Esse vídeo contém uma atualização de um relato já postado no canal, recomendo que assista as 2 primeiras partes antes de prosseguir. Vou me casar em 2 semanas e estou completamente ferrado. Atualização 10 de agosto de 2023. Esta atualização demorou mais do que eu originalmente pretendia. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias que me mantiveram ocupado e só hoje, depois do almoço, tive algum tempo livre para me sentar e escrever isso. Vou tentar abordar o máximo que puder. Antes disso, porém, quero mencionar algumas coisas em resposta aos comentários do último post. Vou tentar ser breve. Primeiro, não sei muito sobre o que está acontecendo com Marty e seu divórcio, exceto que, até onde sei, ele ainda está se divorciando dela, obviamente, sem papéis ou algo do tipo, mas a intenção é clara. Além disso, não estou realmente em posição de advogar por qualquer tipo de curso de ação que Marty deva tomar, oferecer conselhos jurídicos a ele ou ajudá-lo em qualquer coisa em relação ao outro homem, ou rastrear a esposa do outro homem, etc. Marty é um homem adulto e pode fazer o que quiser com a situação, e minha posição, como amigo dele, é apenas apoiá-lo e oferecer conselhos, se ele pedir. Em segundo lugar, isso não é uma espécie de marketing guerrilheiro para uma garota do OnlyFans. Se fosse, eu deveria tê-lo feito no primeiro post, que chegou à página principal do Reddit e foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, dado que este post ficou tão popular no Reddit, não é realmente uma surpresa que Bimbo Wife Mandy, outro usuário do Reddit, tenha visto o nome dela. Poderia facilmente ter sido qualquer uma das centenas e centenas, talvez até milhares, de garotas que usam o Reddit para postar suas fotos. E como uma pequena observação, falando de Mandy, eu realmente falei com ela, ela foi bastante útil ao confirmar algo para mim, e como pessoa, ela parece bastante legal, mas pessoal, não há planos de romance aqui no futuro. Mandy é casada, aparentemente muito feliz, e há quase 2 décadas. Acho que o apelido Bimbo Wife Mandy deveria ter deixado isso claro. E, francamente, embora o marido dela deva estar bem com isso, ela é demais para um simples corretor de seguros como eu lidar, sério. Agora, com isso tudo fora do caminho, vamos à atualização. Da última vez que escrevi, terminei com a suposição de que meu irmão havia usado meu computador de escritório para conversar com Mandy, mas era tarde demais, no fuso horário dele, para eu contatá-lo. Sou daqueles caras que, uma vez que um problema é colocado à minha frente, devo estar ativamente trabalhando para resolvê-lo. Isso é ótimo para minha escolha de carreira, mas em situações como essa, tudo o que eu estava fazendo era me enlouquecer. Então, decidi respirar fundo, deixar tudo para depois e continuar com o que eu precisava fazer. A primeira coisa que fiz foi tentar entrar em contato com todas as pessoas do meu lado que eu tinha convidado para o casamento e que ainda não tinha informado sobre o cancelamento. Como você pode se lembrar, eu já havia informado meus pais e os tinha mandado entrar em contato com meus parentes no dia em que tomei minha decisão, mas apenas eu e Sarah tínhamos a lista completa de convidados, então eu precisava fazer o resto por mim mesmo. Por respeito aos meus amigos, decidi ligar em vez de mandar mensagem, mas isso pode ter sido uma má ideia, já que cada ligação telefônica normalmente resultava em uma explicação bastante longa do porquê eu estava cancelando o casamento. Eu sei que poderia ter dado alguma outra desculpa, mas eu queria que as pessoas soubessem que eu não estava sendo frívolo ou apenas passando por algo trivial como pés frios. Era importante, não apenas para minha própria reputação, mas eu acho que para mostrar respeito às pessoas que concordaram em vir naquele dia para apoiar a mim e Sarah como um casal. Por causa disso, não foi até tarde da noite que finalmente consegui entrar em contato com todos, o que significava que já era manhã na Austrália. Eu sabia o que precisava fazer, mas queria ter certeza de que estava com tudo organizado, então dei um tempo e fiz um sanduíche na cozinha. Percebi que Sarah não estava em casa, não tinha ideia de quando ela saiu e me sentei para comer e pensar no que fazer com a situação do meu irmão. Vamos chamar meu irmão de Carl para simplificar. Agora, Carl e eu sempre fomos bem próximos, apesar de ele ser 13 anos mais velho do que eu. Ele era uma espécie de figura quase parental na minha vida. Por quê? Quando eu tinha memórias de longo prazo, ele já estava bem encaminhado para se tornar adulto. Ele sempre foi generoso com seu tempo, brincava com seu irmãozinho quando outros adolescentes provavelmente teriam evitado uma atividade assim como a peste. E parecia muito maduro e sábio para mim quando eu estava crescendo. Dito isso, eu o respeitava muito,
A ideia de que ele estava trocando mensagens sexuais com uma garota que não era sua esposa, na minha casa, era algo com o qual eu ainda estava tentando lidar, e eu precisava decidir o que fazer. Conversar com ele sobre isso era óbvio. Mas neste ponto, dado o quanto meu relacionamento com Sarah estava em ruínas, eu não sabia se me importava em fazê-lo confessar apenas para limpar meu nome. Havia algo a ser salvo de qualquer maneira? Eu precisava, por questão de minha própria dignidade, pelo menos repreendê-lo por isso e convencê-lo a parar. No entanto, eu não sabia se iria dedurá-lo ou não para minha cunhada. Vamos chamá-la de Karen, certo? Carla e Karen são os nomes. Isso tudo dependia do que ele me dissesse e se eu acreditasse nele ou não. Terminei minha refeição e entrei no Facebook para fazer uma chamada de vídeo com o Carl. Agora, o Carl trabalha principalmente em casa como um trabalhador remoto de escritório, já que o campo dele está relacionado à tecnologia da informação e ele está quase sempre disponível durante o dia. E hoje não foi exceção, o telefone nem tocou mais do que uma ou duas vezes antes de ele atender. Nos cumprimentamos. Trocamos algumas amenidades e então eu meio que mergulhei de cabeça e perguntei a ele se ele tinha usado meu computador para conversar de forma sexual com mulheres na internet quando estava me visitando. O rosto do Carl congelou e ele se inclinou para fora do enquadramento da câmera. Ele estava obviamente fechando a porta do escritório. Sim, eu fiz. Por quê? Ele me disse. Xinguei baixinho e expliquei ao Carl como a Sarah achava que as investidas dele eram minhas, já que ele usava meu computador. Expliquei que não estava feliz em levar a culpa por ele e perguntei diretamente se a Karen sabia disso ou não. Ele hesitou por alguns segundos, tropeçando nas palavras e depois parecendo um pouco envergonhado. Disse que não, a Karen não sabia. E ele preferiria que continuasse assim. Ele continuou explicando que o relacionamento deles estava bem difícil. Desde que o filho mais novo deles nasceu há 4 anos, principalmente na área do quarto, o Carl sempre foi uma pessoa bastante reservada, especialmente quando se tratava de detalhes íntimos. Ou pelo menos ele sempre foi assim quando falava com o irmãozinho bebê muito mais novo. No entanto, desta vez, ele simplesmente desabafou. As coisas estavam ruins, ele estava cansado de ser rejeitado, a Karen sempre estava cansada. Não importava o que ele fizesse ou o quanto ele ajudasse em casa, eventualmente. Isso levou a problemas do lado dele, algum tipo de ansiedade de desempenho nas poucas vezes em que a Karen realmente estava disposta a ter um momento íntimo. E as coisas pioraram a partir daí. Basicamente, ele disse, não importa quantas meias eu pegue, roupa dobre, louça lave, ou tempo gasto cuidando das crianças, não consigo ter relações, simplesmente não estava acontecendo. Então comecei a passar tempo no meu escritório à noite trabalhando. Ele até fez aspas com os dedos quando disse isso. Evidentemente, o trabalho dele à noite acabou se transformando em uma dependência grave de sites OnlyFans, que, dada a relativa privacidade que ele tinha em seu escritório para o trabalho legítimo, saiu do controle rapidamente. Perguntei a ele se ele ainda estava fazendo isso e ele jurou de pés juntos que não estava. Pensei que acreditava nele quando ele disse isso. Ele parecia sincero, mas eu tinha essa sensação incômoda na parte de trás da cabeça de que algo não estava certo. Talvez fosse por causa de toda a mentira que eu tinha encontrado recentemente, mas estava duvidando do meu próprio irmão, que sempre foi um cara íntegro para mim durante toda a nossa vida juntos. Eu realmente odiava estar nessa situação. Agora, o problema que eu enfrentava era bastante complexo. Primeiro, se eu quisesse limpar meu nome, então teria que fazer meu irmão contar para Sarah que foi ele o tempo todo. No entanto, se ele fizesse isso, não havia garantia de que a Sarah não informasse a Karen de maneira maldosa. Pessoalmente, achei que seria melhor se a Karen soubesse, mas ao mesmo tempo não sabia se me sentia confortável em potencialmente destruir o casamento do meu irmão por algo que ele não apenas disse que parou, mas que também estava em uma área moralmente cinzenta para mim. Eu não tinha uma resposta imediata sobre o que fazer, mas o instiguei a contar para a esposa sobre isso e procurar aconselhamento matrimonial. Ele disse que eles estavam realmente fazendo isso nos últimos 6 meses, embora tenha sido útil. O que realmente o ajudou foi obter uma receita para o Viagra genérico. Na verdade, cuspi a água na tela do computador quando ele disse isso. Ele me disse que eles estavam tentando garantir que tivessem momentos íntimos, pelo menos algumas vezes por semana, e que o Viagra o havia curado da ansiedade de desempenho ao ponto de agora eles estarem ansiosos para passar tempo juntos depois que as crianças iam para a cama. A ideia geral era algo como: ei, isso está indo na direção certa agora. Por favor, não estrague para nós. Eu realmente
Realmente não queria estar nessa posição, não apenas pelo bem do Carl e da Karen, mas também pelas minhas duas sobrinhas. E se o que o Carl estava me dizendo era verdade? Eu poderia estar jogando uma bomba relógio em um relacionamento que estava começando a se recuperar, era imprevisível o que aconteceria, então, sim, poderia decepcionar algumas pessoas, mas naquele momento eu senti que a melhor opção que tinha era esperar para ver, afinal, eu ia encontrá-lo pessoalmente em algumas semanas, e uma vez que estivéssemos sozinhos em um quarto com algumas bebidas, eu definitivamente chegaria ao fundo disso. Parecia ser a melhor abordagem. Enfim, naquela noite, fui para a cama cedo, só vi a Sarah na manhã seguinte, ela parecia exausta, como se tivesse dormido muito pouco. Perguntei onde ela tinha estado, principalmente por hábito. Afinal, estávamos juntos há quase 6 anos. Ela me disse que tinha ido ao tribunal para a audiência de Evelyn para pagar a fiança. Os tribunais fecham aqui às 13 horas nos fins de semana, razão pela qual ela tinha desaparecido logo depois de eu ter entrado no meu escritório, e que depois tinha levado Evelyn para a casa dos pais dela e passou a noite lá. Ela fez questão de me dizer como foi horrível ter que explicar aos pais dela que eu havia cancelado o casamento. Perguntei se os pais dela sabiam o motivo e ela retrucou: claro que sabem. Tentei permanecer calmo, mas a essa altura da situação, eu estava perdendo a cabeça. Respondi: você vai voltar para lá agora e eles terão as duas meninas em casa? Foi infantil e mesquinho, mas o fato de ela ter tirado a Evelyn da cadeia me irritou profundamente. Você não precisa ser um idiota com isso. Ela disse, ao que respondi: e você não precisa ser a subalterna maldita da Evelyn. Eu podia ver claramente que a Sarah estremeceu quando eu disse isso. Obviamente, tinha mexido com ela e as lágrimas começaram a aparecer em seus olhos. E eu acalmei meu temperamento. Ficamos ali, separados na sala de estar da nossa casa, sem dizer nada por um bom minuto ou dois, até que Sarah decidiu continuar a falar. Nossos pais vão estar aqui às 3. Na verdade, eu coloquei a mão no rosto nesse momento. Eu estava prestes a explodir com ela por não me consultar sobre isso, mas decidi que isso era apenas meu ego. Afinal, eu precisava me sentar com eles e resolver os detalhes em relação ao casamento e qualquer depósito restante que tivéssemos. E eu precisava, pelo menos uma vez, explicar pessoalmente a todos por que isso não estava acontecendo. Então, tudo bem, vamos fazer isso e resolver logo. Tentei me manter ocupado, mas não há muito o que fazer em um domingo, exceto desperdiçar o tempo. E desperdiçar o tempo não é muito agradável quando você sabe que está indo para um aperto. Nas próximas poucas horas, ainda assim, 15 horas chegou e nossos pais também. Sentamos todos na grande mesa da cozinha que a Sarah comprou cerca de um mês depois de termos fechado o contrato da casa. Era de segunda mão, comprada no Facebook Marketplace. Mas ela adorava porque era de carvalho maciço, com um belo acabamento e tinha espaço para 8 pessoas, e tão pesada quanto parece. Ela sempre quis fazer grandes jantares com nossas famílias, só não assim. As 3 horas seguintes foram exaustivas. Ninguém estava feliz, e nem deveriam estar, suponho. O melhor apoio que consegui veio, sem surpresa, dos meus próprios pais, mas até isso estava limitado. Basicamente, era algo como bem, é a decisão dele, o que mais ou menos significa sim. Achamos isso loucura também, mas ainda estamos apoiando ele. Sinceramente, isso estava tudo bem para mim. Eu não precisava que meus pais tivessem o estigma por associação de cancelar o casamento. Eu estava bem com isso. Eventualmente, chegamos a um acordo razoável em relação ao casamento. Tentaríamos recuperar o dinheiro que pudéssemos, dividiríamos de volta como foi contribuído. Algumas coisas como a lua de mel foram totalmente pagas por mim, ou as flores foram todas pagas pelos pais da Sarah, e depois dividiríamos igualmente as perdas restantes. No entanto, quando se tratava do assunto da casa, a Sarah se opôs veementemente à minha ideia de pagar de volta a ela ou aos pais dela pelo depósito. Basicamente, ela não pretendia se mudar, agora. Como você pode imaginar, Sarah e eu não tínhamos realmente discutido a situação nós morando juntos em muitos detalhes. O fato de eu ter mencionado resolver a equidade da casa pareceu chocá-la porque a implicação aqui é que eu esperava que ela saísse de nossa casa. Ela ficou furiosa e eu não a culpo. Eu deveria ter resolvido nosso status de relacionamento com ela antes de tentar negociar um plano de pagamento com os pais dela. Realmente deixei escapar minhas intenções para todos. Sobre como estava me sentindo em relação ao nosso relacionamento e, embora acredite que nossos pais tenham esperado ou pelo menos entendido, a Sarah estava fora de si.
Ela absolutamente não aceitava que terminaríamos por causa disso. E ela deixou isso claro. Eu não vou sair da minha casa e nós não estamos terminando, ela declarou. E assim foi mais ou menos como terminou minha noite de domingo. Depois que nossos pais saíram, Sarah e eu tentamos conversar mais, mas só ficamos indo em círculos. Tive que conter minha inclinação natural para pressioná-la até chegarmos a uma resolução. Sinceramente, eu também estava bastante cansado e só queria desligar meu cérebro, acredite ou não. Acabamos sentados no sofá assistindo a um filme juntos em silêncio até a hora de dormir. Deixamos a conversa com vamos falar mais sobre isso amanhã e voltamos para nossos quartos separados. Na segunda-feira, acordei com uma carta manuscrita grande deslizada sob a porta por Sarah. Dei uma olhada rápida nas primeiras páginas e decidi lidar com isso depois, e fui trabalhar. Quando saí, Sarah ainda estava na cama. Ela deve ter passado a noite escrevendo aquela carta, no escritório. Remarcamos algumas reuniões e começamos a ligar para os locais e fornecedores da lista. Os outros estavam sendo tratados por Sarah ou seus pais. Foi uma mistura de resultados. As pessoas do serviço de buffet estavam determinadas a me fazer pagar a maior parte das taxas sob o pretexto de que tinham encomendado a maior parte da comida. Retruquei a eles por isso. Tipo, eles estavam esperando que eu comesse um bife de uma semana atrás? Mas meu apelo caiu em ouvidos surdos. Tentei falar com a mulher que administrava o negócio de buffet e explicar o que aconteceu, mas isso pareceu apenas reforçar ainda mais a determinação dela em conseguir o máximo de dinheiro possível de mim. Inversamente, o DJ que eu havia contratado para o entretenimento foi incrivelmente gentil e nos devolveu quase todo o dinheiro. Não era muito. No entanto, as coisas continuaram assim e, durante o dia, entre ligações e trabalho, li a carta da Sarah. Agora, são 20 páginas de palavras escritas, então vou resumir. A essência é que, desde a infância, a Sarah vem sendo intimidada pela Evelyn, e, em resposta, a maneira dela de lidar com isso era basicamente concordar com o que a Evelyn quer ou o que ela quer ouvir. Ela continuou dizendo que isso havia se tornado uma forma geral de operar em sua vida, que ela tinha medo de criar problemas, causar um problema ou, às vezes, até mesmo expressar uma opinião. Refleti sobre isso porque, sinceramente, quando olho para trás em nosso relacionamento com um olhar mais crítico, começo a achar que a Sarah era uma namorada um pouco perfeita demais. O que quero dizer com isso é que ela nunca discordou de mim, nunca escolheu seus planos em detrimento dos meus, ou mesmo realmente se opôs fortemente a qualquer coisa que eu quisesse fazer. Ela se esforçava para parecer útil e, no geral, agia mais ou menos como uma senhora em nosso relacionamento. Quero dizer, nós nunca tínhamos sequer tido um desentendimento leve em 6 anos, quanto mais uma discussão completa como a que tivemos agora. Soa ótimo do ponto de vista de um relacionamento, até que, claro, não seja mais. Eu não conseguia me livrar da sensação de que a Sarah tinha essa insegurança profunda e uma necessidade de agradar as pessoas. Você sabe o que chamam de comportamento de agradar as pessoas. Quando comecei a olhar para isso dessa forma, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim, e comecei a perceber que, apesar de estar com a Sarah há 6 anos, eu não a conheço realmente bem. É como se ela tivesse criado essa imagem em torno dela que é realmente apenas um espelho, um reflexo do que ela acha que as pessoas querem ver e, no caso de nosso relacionamento, ela basicamente estava agindo no meu papel de namorada perfeita, sem nunca realmente me deixar ver quem ela é como pessoa. Droga, eu nem posso dizer que o que vi nas mensagens de texto é a verdadeira Sarah, porque quase certamente é apenas outro reflexo. Desta vez da Evelyn e todas as suas falhas. Isso pode parecer estranho, mas é como se estivéssemos em um relacionamento desigual, enquanto talvez ela me ame pelo que eu sou e como expresso meus pensamentos no meu rosto e coloco meu coração na manga. Talvez eu a ame apenas pelo espelho que ela está segurando na minha frente. Não sei se isso soa muito metafísico para você, mas estou pensando a mesma coisa. É como essa ideia fugaz que ainda estou tentando compreender. Tudo o que sei é que, nos últimos dias, provavelmente aprendi mais sobre a Sarah do que aprendi nos últimos 6 anos, e a carta que ela me escreveu foi a primeira visão real de sua infância que tive. Naquela noite, conversamos mais sobre isso especificamente, sobre sua infância, sobre seu comportamento. A conclusão a que chegamos é que ela precisa de ajuda. Ela é uma mulher adulta que, infelizmente, está agindo como uma criança com medo de desagradar alguém, com medo da ira de sua irmã, da desaprovação de seus pais ou da perda de amor das pessoas que ela ama. Isso não é forma de ter um relacionamento.
e posso dizer que me sinto muito mais confiante e seguro de que minha decisão de cancelar o casamento foi a correta. Na verdade, não poderia estar mais correto. Naquela noite, depois de nossa conversa, fui para a cama com muito menos angústia do que tinha sentido nos últimos dias. Isso basicamente nos traz a nossa última atualização, e novamente é um verdadeiro romance. Não vou esperar 2-3 dias para fazer outro. Senão ficarei caindo infinitamente. Para aqueles que têm se perguntado, a situação inteira com meu irmão está mais ou menos resolvida e vou falar sobre isso amanhã, mas a situação com a Sarah e eu ainda está um pouco incerta, mas há um plano básico para seguir em frente. Prometo que vou falar sobre isso assim que puder, mas você pode imaginar que há muito a escrever e só posso fazer o que posso fazer. Obrigado. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!